Se você chegou até esse vídeo, provavelmente já percebeu que a maioria dos conteúdos por aí vem de conforto disfarçado de profundidade. Aqui é diferente. Aqui a filosofia é levada a sério, sem suavizar, sem prometer o que não existe, sem trocar a verdade pelo like fácil. Se isso faz sentido para você, deixa o like agora e se inscreve no canal. Faz isso antes de continuar, porque quando o vídeo terminar, você vai esquecer. E esse gesto simples é o que permite que esse tipo de conteúdo continue, existindo e chegando em mais gente. 30 segundos. Faz agora. Agora vamos ao que importa. Todo mundo já teve esse momento. Você chegou em algum lugar que queria muito chegar. Pode ter sido uma conquista, um relacionamento que começou, um problema que finalmente se resolveu, um nível de vida que representava uma chegada. E no momento em que chegou, ou logo depois, dias ou semanas depois, a felicidade que deveria estar lá estava, mas estava menor do que o esperado, mais quieta, com um prazo de validade que você não havia calculado. E então começou a dissipar, não de uma vez, não dramaticamente, gradualmente, como a luz de uma tarde que escurece sem que você perceba o momento exato em que ficou escuro. E quando percebeu, o que havia chegado já era paisagem. E um novo horizonte havia começado a se formar. Uma nova coisa que, se chegasse, talvez fosse diferente. Talvez durasse mais. Talvez fosse a que finalmente ficasse. Você reconhece isso. Todo mundo reconhece isso. E a maioria das pessoas interpreta como um problema de execução. Escolheu a coisa errada, ou não apreciou o suficiente, ou precisa de algo diferente da próxima vez. Schopenhauer diria que a interpretação está errada. Não é um problema de execução. É o mecanismo funcionando exatamente como foi construído. E entender por que a felicidade nunca dura, realmente entender, não apenas concordar superficialmente, muda permanentemente a forma como você se relaciona com o que quer e com o que tem. O ponto de partida é a vontade. Não a sua vontade individual. O impulso que é o fundo de toda a realidade. O querer cego, sem forma, sem propósito, sem destino, que se manifesta em tudo que existe. Na força que atrai os corpos no espaço. Na compulsão da planta que cresce em direção à luz, sem saber que cresce. No instinto que governa cada movimento do animal que caça. E em você. Em cada desejo que você sente, em cada urgência que orienta o pensamento, em cada atração que parece vir do centro do que você é. A vontade. Não quer chegar, quer continuar querendo. O impulso é o objetivo. O movimento é o fim em si mesmo. Satisfação seria o momento em que o desejo morre, e a vontade não pode permitir que o desejo morra. Então ela garante, com uma precisão que é quase mecânica, que sempre haverá um próximo desejo emergindo do outro lado de cada satisfação. E você, no meio de tudo isso, experimenta essa sequência como a narrativa da própria vida. Como a história de alguém que está buscando, chegando, buscando de novo. Sem perceber que a sequência não é acidental, é o design. O desejo, Schopenhauer observa, é estruturalmente falta. Você só deseja o que não tem. Não existe versão do desejo que não seja, ao mesmo tempo, a experiência de ausência daquilo que se quer. Enquanto você deseja, você está num estado de tensão, de incompletude, de espera, de ausência do que quer. Esse estado é uma forma de sofrimento, não sempre agudo, não sempre consciente, mas sempre presente como a textura de uma consciência que está querendo. Quando o desejo é satisfeito, o sofrimento da falta desaparece. E aí aparecem duas possibilidades, nenhuma das quais é a felicidade estável que você estava perseguindo. A primeira, um novo desejo imediatamente ocupa o lugar do anterior. A falta encontra novo endereço. A tensão se reinstala, agora apontando para outro objeto. Você saiu de uma incompletude e entrou em outra. A vontade continuou em movimento, só mudou de endereço. A segunda, nos raros momentos em que nenhum desejo urgente está presente, em que você tem temporariamente o que precisava,
e nenhum próximo desejo emergiu ainda. Aparece o tédio, que Schopenhauer descreve não como um estado neutro de repouso, mas como uma forma específica e genuína de sofrimento. O vazio que a vontade produz quando não tem para onde se mover. Uma inquietação sem objeto. Um mal-estar que não sabe o que quer, porque momentaneamente tem o que precisava. O pêndulo oscila entre esses dois estados, entre a dor do desejo insatisfeito e o vazio do desejo satisfeito. Entre querer com urgência e não ter nada urgente para querer. E a felicidade estável que você busca, o estado onde nenhum dos dois lados está ativo, onde existe simplesmente bem-estar constante, não é um ponto possível de chegada. É a ilusão de que o pêndulo pode parar. Agora pensa no quanto da sua experiência concreta isso explica. A conquista profissional, que levou anos para chegar e que, 2 meses depois de chegar, já havia sido absorvida pela consciência como o novo normal. O relacionamento que no início parecia resolver uma solidão fundamental e que com o tempo revelou novas camadas da mesma solidão. O nível de vida que representava a chegada e que hoje é o ponto de partida para a próxima insatisfação. Não porque você é ingrato, não porque você não sabe apreciar o que tem, não porque o objeto errado foi escolhido, mas porque a consciência se adapta, sempre, com uma eficiência que a psicologia moderna documenta como adaptação hedônica e que Schopenhauer havia descrito com precisão 2 séculos antes. Você não se adapta ao que conquista porque é incapaz de prazer duradouro. Você se adapta porque a vontade garante que o prazer não seja duradouro. Um ser completamente satisfeito seria um ser que parou de desejar. E um ser que parou de desejar não serve mais como instrumento da vontade. A felicidade nunca dura não porque você faz algo errado, mas porque ela foi construída para não durar. Mas aqui está onde Schopenhauer se afasta completamente do niilismo com que frequentemente é confundido. O diagnóstico não é o destino. Quando você para de interpretar a brevidade da felicidade como um problema pessoal a ser corrigido, quando você para de tratar cada dissolução de satisfação como evidência de que você ainda não encontrou a coisa certa, algo fundamental muda na relação com a própria existência. O sofrimento que existia antes tinha 2 camadas. A primeira camada é estrutural, o pêndulo em movimento, a tensão do desejo, o vazio que segue a satisfação. Essa camada não some. É a textura de existir como ser consciente e desejante. A segunda camada é adicional. O sofrimento de achar que a primeira camada não deveria estar lá. De tratar cada oscilação do pêndulo como falha. De avaliar o presente contra o padrão impossível de uma felicidade estável que nunca vai chegar. Essa segunda camada é opcional. Ela vem da ilusão, da crença de que a felicidade deveria durar, de que existe uma configuração da vida que vai finalmente resolver a incompletude de fundo. E quando a ilusão se desfaz, a segunda camada some junto. O que fica é a primeira camada, o sofrimento estrutural, inevitável, que é o preço de estar vivo como ser consciente, mas sem o peso adicional de achar que não deveria estar lá. E essa diferença que parece pequena, descrita assim, é enorme na experiência de quem a atravessou. Schopenhauer propõe 3 formas de existir que são genuínas dentro da estrutura que existe, não substitutos da felicidade que não dura, formas de vida que têm valor real, sem precisar da promessa que a felicidade faz e não cumpre. A contemplação estética é a primeira. Quando você está completamente absorto numa experiência de arte, a música que para o tempo, a leitura que dissolve o limite entre você e o texto, a obra diante da qual o pensamento fica quieto, o sujeito que busca felicidade temporariamente some. Você não está querendo nada. Não está avaliando o presente contra um futuro mais satisfatório. O pêndulo para não porque foi segurado pela força, mas porque o ego que o sustenta entrou em suspenso. E o que aparece nesse intervalo tem uma qualidade diferente da felicidade que você estava buscando. É mais quieto, mais completo, mais independente de circunstâncias.
Não porque um estado melhor foi alcançado, mas porque o projeto de alcançar estados melhores foi momentaneamente abandonado. Schopenhauer colocava a música acima de todas as outras artes porque ela não representa o mundo. Ela é a vontade tornada diretamente audível. Por isso age sem mediação intelectual. Por isso uma melodia pode te mover antes que você entenda o que está acontecendo. Ela toca o lugar onde você e o fundo de tudo são feitos da mesma substância. A compaixão é a segunda. Quando você reconhece que a vontade que te governa é a mesma que governa cada ser que sofre ao seu redor, quando o sofrimento do outro para de ser exterior e se torna algo que você conhece de dentro, a fronteira entre você e o mundo perde a rigidez que o ego isolado mantém. E nessa perda, a solidão de buscar felicidade sozinho encontra algo que a felicidade nunca poderia oferecer: o reconhecimento de que todos estão na mesma condição, que o pêndulo oscila em cada consciência viva, que a brevidade da felicidade não é a sua peculiaridade, é a condição compartilhada de qualquer ser que deseja. O desapego é o terceiro. Não a indiferença, não o ascetismo como performance de superioridade espiritual, mas a distância que vem de entender o mecanismo tão completamente que você para de se identificar totalmente com cada impulso que passa, de reconhecer o desejo emergindo sem imediatamente chamá-lo de verdade sobre o que você precisa para estar bem, de ver a felicidade quando aparece sem agarrá-la com a urgência de quem sabe que vai dissolver, porque agarrar é o que acelera a dissolução. O desapego não transforma a felicidade em algo duradouro, mas transforma a relação com a sua brevidade, e essa transformação é mais valiosa do que a durabilidade que você estava buscando. Existe um detalhe final que ilumina tudo isso de um ângulo que a filosofia abstrata não alcança. Schopenhauer descreveu, na abertura de O Mundo como vontade e representação, a experiência de um homem que olha para trás ao final da vida. Não um homem que sofreu extraordinariamente. Um homem ordinário, com uma vida ordinária de busca e chegada e nova busca. E o que esse homem vê, ao olhar para trás, é uma sequência de objetivos alcançados e dissolvidos de felicidades que duraram menos do que a antecipação prometia, de chegadas que imediatamente se tornaram pontos de partida para a próxima busca. E a conclusão não é que a vida foi mal vivida, é que foi vivida numa direção que nunca era o destino que parecia ser. Schopenhauer não está oferecendo consolo, está oferecendo orientação diferente. Em vez de uma vida organizada em torno de chegar a estados de felicidade que nunca duram, uma vida organizada em torno de habitá-la completamente enquanto acontece. Não porque os estados de felicidade não importam, mas porque eles não são mais importantes do que o movimento entre eles, e porque tratá-los como destino garante que você sempre esteja chegando em vez de estar aqui. A felicidade nunca dura. E quando você para de precisar que dure, quando você para de tratar a brevidade como falha e começa a tratá-la como a textura normal da existência consciente, o tempo que a felicidade dura para de ser perdido na tentativa de segurá-la. E o que fica, paradoxalmente, é mais do que a felicidade que estava buscando. É a presença dentro do único momento que sempre existiu, que é agora, com tudo que é, sem prometer durar mais do que dura, e que é, finalmente, suficiente.